Meu nome é Moisés dos Santos Viana, sou professor do Departamento de Educação, do curso de Comunicação Social. Sou doutorando no programa multidisciplinar de difusão do conhecimento, aluno da UFBA. E hoje eu venho falar para vocês de um autor que eu tenho estudado e tenho refletido e que nos aponta muitas leituras sobre o nosso tempo atual. Então, com vocês, o pensamento de Byung-Chul Han, especificamente do livro Psicopolítica. Então, começamos então a discutir sobre a psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder de Byung-Chul Han. Bem, dando continuidade, Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, nascido em 1959 em Seul, que decidiu ir para a Alemanha para fazer o curso de filosofia. Em 1994 se doutorou pela Universidade de Munique com uma tese sobre Heidegger. Atualmente é professor da Universidade de Kunst em Berlim. Então, o que se trata esse pensamento de Han? Han, nas suas obras lançadas no Brasil, ele vai discutir e tendo como tema dos seus livros a sociedade do cansaço, topologia da violência, psicopolítica, no enxame, perspectiva do digital e o que é poder. Mas o que nos chama a atenção nesse momento é o conceito dele de autenticidade e de autoexploração, onde ele traz a perspectiva de que há uma produção de si mesmo, onde a vontade de ser diferente prossegue dentro de uma perspectiva de igualdade. As diferenças são tratadas como elemento de comercialização. A autoexploração é uma evidência dentro da perspectiva de Han, onde hoje as pessoas se exploram a si mesmas, achando que está se realizando como sujeitos dentro de uma competição entre si. Não há mais contra quem direcionar a revolução. A repressão não vem mais dos outros, mas de si mesmo, segundo Byung-Chul Han. Bem, no geral, a comunicação nas ideias de Han vem sem a presença do outro. A comunicação é algo degenerativo, onde há um intercâmbio apenas de informação. As relações são substituídas pelas conexões, que ele chama de enxame. Perdemos todos os sentidos, vivemos uma fase em que a comunicação está debilitada como nunca. A comunicação global é ligada aos likes, que só tolera a igualdade entre as pessoas. Han traz o conceito de Big Data para justificar todo o processo de vigilância que a sociedade e de autovigilância que a sociedade nos impõe. Os macrodados tornam-se supérfluo o pensamento, porque se tudo é qualificável, tudo é igual. Estamos em pleno dataísmo, segundo Han. O homem não é mais soberano de si mesmo, mas resultado de uma operação algorítmica. Não podemos nos recusar a fornecê-los. Uma serra também pode cortar cabeças. É preciso ajustar o sistema, segundo Han. No livro que estamos apresentando, Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, lançado em 2018 pela Aine
em Belo Horizonte, editora Aine. Byung-Chul Han traz uma série de especificações que são os capítulos do livro, né? A crise da liberdade, o poder inteligente, a topeira e a serpente, a biopolítica, o dilema de Foucault, a cura como assassinato, choque, o amável irmão, grande irmão, o capitalismo da emoção, gamificação ou gamificação, Big Data, ou Big Data, para além do sujeito e idiotismo. Bem, vamos apresentar apenas partes desse livro, dado o tempo que nos é dado. Então, nós vivemos uma crise de liberdade. Mal nos livramos do panóptico, né, disciplinar, e já encontramos um novo e ainda mais eficiente poder de domínio. O dever tem limites e o poder não. A lógica do escravo voluntário trata e discute muito esse voluntariado da servidão, onde a lógica da competição entre as pessoas vai se materializar na ideia de empreendedor, onde se dissolve o pensamento de coletivo e de associação como trabalhadores ou como sindicato. Então, para ele, há uma retomada, uma redistribuição, uma nova lógica no mundo do trabalho que reconfigura a sociedade. O poder, então, é dado, não vem de fora para dentro, sobre os corpos, mas sim vem silenciosamente, atuando silenciosamente, onde a obediência e a dependência vai se alternando. O poder é inteligente e se plasma no psiquismo e na submissão e dependência dessa servidão voluntária que é concretizada no mundo do trabalho. Então há uma pacificação do sujeito, onde ele pode encontrar liberdade apenas no mundo digital. A dominação prevista pelas informações é dada no Big Data, no psicopoder, na dominação eficiente dos dados através dos dispositivos eletrônicos, dos dispositivos móveis, que vai fornecendo ao Big Data informação do sujeito e criando uma ambiência de uma liberdade controlada. Então nós trazemos aqui, justamente no capítulo Dilema de Foucault, a ideia do panóptico, que é justamente a ideia de que a vigilância vem de fora para dentro, uma vigilância do corpo. O corpo e as políticas do corpo vão fazer com que haja uma doutrinação dos corpos, uma somática, um poder biológico ou biopoder, como colocava Foucault. A indústria para justamente fomentar o processo capitalista de produção industrial, uma produção onde o vigiar e o punir era presente a partir de instâncias externas. A eficiência e o desempenho então vai se tornar uma perspectiva das psicotecnologias e do psicopoder, a indústria da telecrática. O neoliberalismo então vai se apropriar de uma dominação das tecnologias do eu, fazendo com que haja uma exploração. Surge então um empreendedor, é aquele que não é nem patrão e nem empregado. Ele compete e busca cumprir metas. Quando não cumpre, ele se culpa, e nesse processo vai dando lugar ao poder neoliberal. Dessa forma, há então um imperativo neoliberal. A psicopolítica neoliberal inventam formas de exploração refinadas, otimizando as pessoas para vivenciar uma ação positiva. Então, algo que era negativo, proibido dentro de uma violência, vai sendo substituído por um desempenho e uma autoviolência. A morte da alma em busca do desempenho.
Dessa forma, o digital ele se torna um panótipo, quase um bico, onde não há censura, há o máximo de consumo possível, ótimas sensações. Então, há uma vigilância de si. A comunicação, então, se torna um processo de controle. Então, o grande irmão se torna um amado irmão. A ideia de George Orwell, em 1984, né, do Big Brother, vai ser substituído por uma satisfação dentro dos processos eletrônicos de desenvolvimento. O Big Data, então, é o melhor que o panótipo. E a cadeia de possibilidades das ciências de dados vai dando um poder, um controle, um conhecimento sobre os indivíduos. A ignorância dos sentidos, o fim da memória, o esquecimento da narrativa, a barbárie dos dados, monitoramentos de si e controle de si para o bem desse processo do neoliberalismo. Agradecido, então, mais uma vez. Muito obrigado.